para resolver a questão 25 da prova da Transpreto. Considere uma fonte trifásica equilibrada com conexão com estrela a 4 fios, 3 fases denominadas A, B e C e um neutro denominado N, com sequência de fase ABC. Qual o ângulo em radianos entre a tensão V de linha e a tensão entre as fases A e B e a tensão fase VM, tensão entre a fase A e o neutro da fonte? Bom, primeiro essa questão aqui, ela trata de circuito trifásico equilibrado. E assim, o ideal mesmo é você ter aquele gráfico de fases equilibradas na cabeça aí já decorado, ou então aprender como fazer ela. Eu particularmente prefiro decorar, porque é uma coisa mais simples. Você vai ter o seguinte, como está em equilíbrio, o importante é sempre ver se está equilibrado. Você vai ter um triângulo equilátero, onde no meio nós temos o neutro. Ele diz que está ligado em estrela. Se nós temos o neutro no meio, todas as arestas do meu triângulo ligada, ali ficou muito torto. É muito ruim desenhar aqui, vocês não imaginam. Eu vou ter isso aqui o seguinte. Vamos dar nome agora aos bois. Aqui eu tenho, vamos dizer que aqui eu seja A, B e C. Aqui eu tenho V, A, C. Aqui eu tenho V, A, B. E aqui eu tenho V, B, C. Bom, os pontos que estão ligados aos neutros. Aqui seria V, A, N. Aqui V, C, N. E aqui V, B, N. Como a gente sabe da literatura, isso já a parte que a gente aprendeu, isso aqui estão tudo defasado a 120 graus. Opa, faltou o zero. 120 graus. E os neutros, eles estão defasados a 30 graus de cada fase. Isso aí é decorado. A gente já é a resposta da questão que a gente decora. Mas nós vamos ver como é que chega lá. Ele aqui ele está querendo a tensão de fase VAN e a tensão de linha VAB. Bom, a tensão de linha está aqui, VAB. E a tensão de fase VAN está aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, vamos pegar esse vetor aqui, ó, VAN, e vamos transcrever ele aqui em cima, ó. Tentar fazer o mais certinho possível. E agora o que o problema quer saber é esse ângulo aqui. É justamente esse ângulo que o problema quer saber. Que a gente já tem ele praticamente decorado. Bom, deveríamos ter. Por quê? Vamos pegar esse vetor aqui para cima, ó. Esse vetor aqui, ó, VBN, e vamos representar ele para cá, VBN. Bom, ele dividiu 120 ao meio. Ele divide 120 ao meio, sobra 60 graus para cá. E aqui embaixo, até aqui, até o ponto A, 60 graus. Só que VAB aqui no caso dividiu ele ao meio. No caso sobrou 30 para cá e 30 para cá. Que é a resposta do problema, 30 graus. Como está em equilíbrio, a gente não precisa nem fazer muito esforço. Em equilíbrio, eu tenho sempre essa defasagem. 60 entre fases, no caso 120, mas quando você transforma vetorialmente, ela vai ficar, por exemplo, VBN até VBA, N.
ela tem 60 graus entre as fases. E entre as fases, entre as linhas, você tem 120. Isso é decorado. 30, 60 e 120. Esses números é uma fonte equilibrada trifásica. Você vai ter que ter esses números na cabeça para poder te facilitar ganhar um ponto mais rápido nessa questão. Mas se você não tiver, você monta esse gráfico aqui e você chega a essa conclusão. Agora tem que ter uma ideia boa de trigonometria. Porque aqui depois, se você quiser calcular até os vetores, o tamanho dos vetores, você traça dois triângulos aí, quatro triângulos retângulo, e você consegue fazer, calcular até o módulo das tensões. Agora, até hoje eu tenho dúvida nesse tri aqui, se é de trigonometria ou se é tri de 3, porque para você resolver a maior parte das questões trifásicas, você vai ter que ter um bom conhecimento de trigonometria, isso não tem como escapar. Que tudo cai num triângulo equilátero se for equilibrado e num triângulo isósceles ou até um escaleno se for desequilibrado, né? Se cada uma tiver um tamanho, você cai no escaleno. Se apenas uma fase estiver desequilibrada com um tamanho menor do que as outras duas que são iguais, você cai no isósceles, que não é muito fácil de calcular, mas é bem mais fácil do que o escaleno. Apesar que o escaleno também, depois que você pega a prática, fica tranquilo para calcular. Bom, agora nós temos aqui 30 graus é a defasagem, mas só que as respostas estão em π. Aí é mais um conceitozinho de trigonometria, passar de π de radiano para grau, né? No caso aqui de grau para radiano. No caso você sabe que π equivale a 180 graus, 2π 360, mas π 180 graus já é o suficiente. Quanto em radiano o meu x, que é o que eu estou querendo saber, equivale a 30. Multiplicou em cruz, você tem x que multiplica 180, então ele vai para lá dividindo. 30 vezes π, aqui é grau e aqui é grau. Grau divide com grau, sumiu o grau. 0 divide com 0, sumiu o 0. 3 divide por 18, vou ficar com π, aqui 6. A resposta aqui é a B. Isso eu torno a falar, você tem que fazer um esforçozinho, ou decorar ou aprender trigonometria. Aí você pode ver aí o melhor caminho para você. Por enquanto é só.